Olá, meus amigos, tudo bem? É sempre uma alegria entrar em comunicação com todos vocês. Estamos trazendo aqui hoje a reflexão de mais uma mensagem de informações profundas para todas as almas, muito edificante, deveras consoladora. E fico muito contente em socializá-la com vocês. Mas antes de apresentar aqui a mensagem, eu gostaria de informar que ela vem dos irmãos Vozes da equipe dos Ostensórios. E ela nos fala assim: nesse laboratório de forças vibrantes que é a Terra, a razão humana precisa urgente de luz divina para os seres humanos fugirem desse túnel de configurações caprichosas inerentes das piores emoções que os acometem. Os sentimentos geram criações, os pensamentos dão origem às formas. No que estão pensando as pessoas deste tempo? O que faz pulsar os corações desse povo? Na abnegação, na humanidade, na paciência, no amor cristão? Este povo devotado à causa do bem acolhem seus profetas? Estão atentos aos sinais de Deus? Vejam bem, se a justiça de vocês, como está escrito, não superar a dos doutores da lei e dos fariseus, vocês estão enganando a si mesmos faz tempo. Estão atraindo e personificando diabólicas figuras, verdugos cruéis, o que imaginam infernos para si mesmos. O Espírito, Irmãos Vozes, 25/3/2025. Pois bem, meus amigos, no primeiro parágrafo da mensagem, o benfeitor espiritual está nos dizendo sobre a situação da Terra neste atual momento e nos parágrafos subsequentes, nos leva a refletir sobre a condição humana neste planeta. Por isso, ele nos fala, nesse laboratório de forças vibrantes, que é a Terra, a razão humana precisa urgente de luz divina para os seres humanos fugirem desse túnel de configurações caprichosas inerentes das piores emoções que o acometem. Diante desta afirmativa, buscamos a questão 629 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: que definição se pode dar à moral? E a resposta foi a seguinte: a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. A partir da resposta dos espíritos superiores, concluímos que a condição do humano no planeta estaria melhor se ele estivesse observando as leis divinas e atuando em benefício do seu próximo, a partir do método proposto pelo Mestre Jesus, quando nos diz: vede o que quereríeis que vos fizessem ou não. Tudo se resume nisso. Assim, não vos enganaríeis. Essa resposta foi dada pelo Espírito da Verdade a Kardec na questão 632 de O Livro dos Espíritos. A mensagem dos Irmãos Vozes nos faz refletir sobre o que estão pensando as pessoas hoje. No momento de tantas mudanças e inovações tecnológicas, globalização, acesso intenso ao conhecimento, enfim. Diante deste contexto, nos diz o benfeitor espiritual: os sentimentos geram criações, os pensamentos dão origem às formas. No que estão pensando as pessoas deste tempo? O que faz pulsar os corações desse povo? Na abnegação, na humanidade, na paciência,
no amor cristão? Pois bem, a medir pelas práticas habituais das pessoas, pelas suas atitudes, a resposta a esta última pergunta é não. Não mesmo. Pois apesar de tanto tempo em que Jesus esteve na terra conosco, a maioria das pessoas insiste em viver na escuridão de si mesmo, pois negam com a violência, o egoísmo, a vaidade, a corrupção, a mentira, negam a porção da essência divina que existe em si, no humano, e que Jesus tanto lutou para nos fazer enxergar. No livro A Gênese, do Pentateuco Espírita, no capítulo 2, intitulado Deus, Kardec transmite uma informação muito importante dos espíritos superiores quando nos fala sobre providência divina, definindo-a da seguinte forma: a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Deus está por toda parte e tudo vê, tudo preside, mesmo as menores coisas. É nisto que consiste a ação providencial. Kardec critica nesta obra a posição dos incrédulos, quando afirma que os mesmos acreditam que Deus criou as leis gerais e universais. Sendo assim, dirige a humanidade através dessas leis, sem que seja necessário o concurso incessante da providência. Ou seja, age sem escutar a sua criação? Mas os Espíritos informam, neste mesmo capítulo, que o pensamento de Deus, que atua diretamente por intermédio de um fluido, o qual pode ser didaticamente definido como fluido inteligente, penetra todas as coisas. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino, o que significa dizer que esse fluido carrega consigo os atributos essenciais da divindade. E esse fluido, estando por toda parte, tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua providência, à sua solicitude. Não há um ser, por ínfimo que se o suponha, que dele não esteja de algum modo saturado. Estamos, assim, constantemente em presença da divindade. Não há uma única das nossas ações que possamos subtrair ao seu olhar. O nosso pensamento está em contato com o seu pensamento, e é com razão que se diz que Deus lê nas mais profundas dobras do nosso coração. Estamos nele, como ele está em nós, segundo a palavra de Cristo. Estamos citando este trecho do livro A Gênese do Pentateuco Espírita para refletir as informações que nos trazem os irmãos Vozes nesta mensagem. Lembrando que o descontrole humano, especialmente neste tempo, se justifica pelo afastamento da sua razão da luz divina. O benfeitor espiritual está exatamente nos dizendo que a razão humana precisa urgente de luz divina. Essa luz está em nós, perto de nós, dentro de nós, ou melhor, temos o divino, o sagrado, tão perto e mesmo assim construímos uma distância extraordinária. Nós concebemos essa distância de tal forma que passamos a vagar na escuridão da ignorância, da rebeldia, da vaidade e egoísmo, verdadeira chaga da humanidade, como nos afirma Emmanuel no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 11, 1861, Paris. Então o benfeitor continua questionando na mensagem. Este povo, devotado à causa do bem, acolhe seus profetas. Sabemos que em inúmeras civilizações, todo aquele que é tocado para levar o esclarecimento se torna rechaçado pelo seu próprio povo. Podemos falar, por exemplo, do profeta Jeremias, o qual foi preso, torturado, exposto ao público, em prisão humilhante, especialmente no governo do rei Jeoaquim, o qual
não aceitou suas profecias. O profeta Jeremias tinha visões. Deus falava com ele em sonhos e lhe dava orientações para que ele pudesse passar para o seu povo. Ele era sensível, um médium, e ao transmitir para os reis naquela época, Josias, Joaquim e Zedequias, não lhe deram credibilidade, especialmente os últimos, e o repudiaram. Contudo, o mesmo foi reconhecido pelo rei Nabucodonosor, o invasor, pelas suas revelações, e pôde até utilizar delas em seu benefício. E este rei não pertencia ao seu povo, mas ouvia falar de Jeremias. O eco da mensagem de Jeremias ressoava no mundo inteiro naquela época. E o inimigo conhecia Jeremias, mas Jeremias falava aos seus, e os seus não o escutavam. E esses que não o escutavam eram justamente aqueles que tinham certeza de que faziam a vontade de Deus. Desta forma, a mensagem continua chamando a atenção para o comportamento do ser humano no dia a dia. O envolvimento com os bens terrenos, com a vida material e a pouca ou nenhuma atenção ao sagrado, ao divino, aquilo que faz parte da nossa essência. Pois somos espíritos vivendo uma experiência material e não podemos fugir de nossa essência, porque aí nos perderemos na escuridão de nossos erros. O benfeitor espiritual nos questiona sobre se estamos atentos aos sinais divinos e nos chama a atenção com o trecho do Evangelho de Mateus, onde Jesus afirma que se a justiça dos seus seguidores não for superior à dos fariseus e doutores da lei, eles não entrarão no reino dos céus. Volto ao Livro dos Espíritos, nas questões 909 a 911, onde Kardec pergunta aos espíritos, por exemplo, na questão 909, o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? E a resposta dos espíritos é sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam, nos fala aqui o Espírito da Verdade. Os espíritos, então, estão enfatizando do pouco esforço do ser humano em buscar se melhorar. Esta é uma realidade muito triste, desoladora. Na questão 911, por exemplo, Kardec pergunta: não existem paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para as superar? E aí, os espíritos respondem: há muitas pessoas que dizem eu quero, mas a vontade está apenas nos seus lábios. Elas querem, mas estão muito satisfeitas de que não podem superar suas paixões e que o seu espírito nelas se compraz por consequência de sua própria inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende sua natureza espiritual. Vencê-las é para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. E finalizando, o autor da mensagem reporta a questão de que a criação de um mundo de dores e tristeza, violência e corrupção tem sua origem na baixa vibração daqueles que se negam a fazer o esforço para avançar na senda evolutiva. E como nos afirma André Luiz no seu livro Nos Domínios da Mediunidade, nossa mente é um núcleo de forças inteligentes. A ideia é um ser organizado por nosso espírito, a que o pensamento dá forma
e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Assim, pensemos no bem, em nosso melhoramento, sintonizemos Deus, Criador de todas as coisas, Jesus, o caminho, a verdade e a vida, e seremos verdadeiramente felizes, construindo um mundo saudável, onde não se conceba como nos fala o irmão Daphne, a existência da violência, do mal, das más ações. Não se permitir ao mal é o segredo. Fazer o bem, amar o próximo e, acima de todas as coisas, Deus. Esse é o caminho da evolução. Meus queridos irmãos, agradeço aqui pela atenção de todos e rogo ao Senhor nova oportunidade onde estejamos juntos novamente. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos neste momento e sempre. Até mais.